Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. A auditoria aponta falhas graves em contratos do Detran. Contas de governo de 2016 da Prefeitura de Cuiabá têm parecer favorável do TCE. Gestor de Nova Marilândia deve implementar controle de combustível. Os detalhes agora no TCE Notícias. Coordenador do Detran é multado por irregularidade encontrada em auditoria realizada pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso na autarquia. Veja. Essa auditoria de conformidade realizada no exercício de 2016 foi instaurada com a finalidade de fiscalizar os atos de gestão decorrentes dos investimentos do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso. Nesse período, a autarquia esteve sob a responsabilidade de Rogers Elisandro Jarbas e Arnon Osni Mendes Lucas. Foram 4 achados parcialmente caracterizados e outros 3 caracterizados. Todos culminaram em determinações à atual gestão. Entre os parcialmente caracterizados estão problemas na coleta de dados estatísticos e elaboração de estudos sobre acidentes de trânsito e causas, o descumprimento de itens contratuais envolvendo relação nominal de empregados com as devidas especificações, atraso no repasse de percentual definido em contrato e divergência entre as informações enviadas por empresas sobre vendas com alienação fiduciária. Entre os caracterizados estiveram o não cumprimento de prazo para análise de recursos ligados à aplicação de multas de trânsito e problemas nas informações, no acompanhamento e na fiscalização de um contrato de 2009. Por conta, inclusive, dessas inconsistências, o relator do processo, o conselheiro interino Luiz Henrique Lima, aplicou multa ao representante do Detran, que havia sido especialmente designado para fiscalizar esse contrato, como determina a Lei de Licitações. Aplicar multa ao senhor Augusto Sérgio de Souza Cordeiro no valor equivalente a 6 UPFs-MT e expedir determinações legais e recomendações. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso emitiu, por unanimidade, parecer favorável à aprovação das contas de governo da Prefeitura de Cuiabá, referentes ao exercício de 2016, último ano de gestão do ex-prefeito Mauro Mendes. Confira os detalhes. Na leitura do relatório em plenário, foi destacado que nas ações e serviços públicos de saúde, a Prefeitura de Cuiabá aplicou R$ 288.047.000, o que correspondeu a 29,20% dos recursos oriundos da arrecadação dos impostos. Na educação, os investimentos também atenderam à Constituição, sendo destinados o equivalente a R$ 307.659.000. Ressalto que o município obedeceu aos limites constitucionais e legais. Assinalo que a análise dos índices da educação revelou que dos indicadores avaliados, 6 estão acima da média nacional, remanescendo 4 que precisam ser aprimorados pela gestão. Já a análise da saúde demonstrou que 5 indicadores se encontram acima da média nacional, restando 5 indicadores que ensejam melhorias. Foi constatado ainda que, em 2016, o ex-gestor cumpriu todos os repasses constitucionais. O gasto total com o pessoal do município correspondeu a 48,66% da receita corrente líquida, assegurando o limite máximo de 60% estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Ainda foi constatado que o repasse ao Poder Legislativo correspondeu a 1,73% da receita, garantindo o cumprimento do limite máximo de 6%.
2 irregularidades apontadas pela equipe técnica no relatório foram justificadas e consideradas sanadas pelo colegiado. Observo ainda que no exercício de 2016 o índice de gestão fiscal correspondeu a 0,68, demonstrando que o município de Cuiabá alcançou o conceito B, boa gestão. Diante do exposto dos fundamentos explicitados nos autos, acolho o parecer ministerial e voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Cuiabá, exercício de 2016, gestão do senhor Mauro Mendes Ferreira. Entre as recomendações, o atual gestor deve se abster de realizar inscrições em restos a pagar sem disponibilidade de caixa. A necessidade de enviar ao Tribunal de Contas as informações relativas à prestação de contas, assim como aperfeiçoar o planejamento e a execução das políticas públicas de educação e saúde. Após denúncia formulada na Ouvidoria Geral do Tribunal de Contas de Mato Grosso, representação de natureza interna em desfavor do ex-prefeito de Nova Marilândia é julgada procedente. Acompanhe. A Prefeitura de Nova Marilândia teve uma representação de natureza interna proposta pela Secretaria de Controle Externo da relatoria do conselheiro interino Moisés Maciel para apurar irregularidades cometidas no exercício de 2015, quando o gestor era o Ener Klesler dos Santos. A representação originou de um chamado na Ouvidoria Geral do Tribunal de Contas de Mato Grosso, onde um cidadão informou que poderia haver supostas irregularidades no controle de combustível e ilegalidade no pagamento de bens móveis. O Ministério Público de Contas emitiu pedido de citação da empresa União Avícola Agroindustrial para oportunizar a defesa. Os responsáveis pediram o afastamento da irregularidade, argumentando que o termo de dação em pagamento foi rescindido em sua integralidade e os valores devidos estavam regularizados mediante a formalização de instrumento de confissão de dívida. Já a irregularidade referente ao controle de combustível, a equipe técnica opinou que apenas o gestor deve ser responsabilizado, devido à ineficiência dos procedimentos de controle dos sistemas administrativos. Preliminarmente, quanto à ilegalidade da dação em pagamento de bens móveis, neste ponto específico, julgo extinta sem resolução de mérito a presente representação ante a ausência de interesse processual, tendo em vista que o controle de constitucionalidade atribuído a este tribunal se limita em afastar a aplicabilidade da lei que afronte a Constituição Federal. E isso somente de forma incidental. No presente caso, todos os atos tidos por maculados foram revistos pela própria administração, de modo que apreciar essa questão, nesse momento, seria o mesmo que realizar o controle concentrado de constitucionalidade em nítida bula competência atribuída a esta Corte de Contas. O conselheiro relator ainda julgou procedente a representação interna no que diz respeito à falta de controle de combustível, determinando a atual gestão que implemente o controle de combustíveis no prazo máximo de 60 dias, sob pena de multa. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, você confere em nosso portal no endereço que você já sabe, o www.tce.mt.gov.br. Até mais. TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.